Sua família a abandonou para morrer em uma cabana vazia, alheia ao mais importante. Escondido dentro das paredes daquela casa estava aquilo pelo qual as pessoas se matavam há meio século. Aos 53 anos, ela se preparava para morrer de fome, traída pelos próprios filhos. Mas uma batida na porta a obrigou a fazer uma escolha: tornar-se uma vítima ou tornar-se uma mulher temida por toda a Sertã. Aos 53 anos, ela perdeu tudo e foi para um rancho abandonado para morrer. Mas o homem que ela salvou da morte à sua porta a ensinaria a viver de verdade pela primeira vez na vida. O ar não se movia. Um calor denso, de fim de tarde no sertão, coava pelas frestas da casa de pau a pique, trazendo o cheiro de poeira e de morte. Luzia Alencar, aos 53 anos, de uma vida que lhe pesava como 70, estava de joelhos no chão de terra batida. O chão que fora dela por 3 décadas. O chão que agora cheirava ao azedo da cachaça derramada do marido morto e ao vazio de um lar que se desfazia. Ao seu redor seus filhos, 2 homens, uma mulher, todos adultos, todos estranhos, moviam-se como abutres. Jonas, o mais velho, 30 anos e uma barriga que anunciava a herança do pai, arrastava o armário de jacarandá, as unhas fincando na madeira com uma ganância febril. Dalva, a filha, contava os pratos de estanho com os lábios finos apertados. Ciro, o mais novo, já tinha separado para si a sela de couro de Bento, o falecido. Discutiam. As vozes deles eram o som de facas se amolando, dividindo os despojos da vida dela antes mesmo que ela saísse pela porta. "Mãe, a senhora tem que ir", disse Jonas, sem sequer virar o rosto. A voz dele era fria, prática. O comprador chega com o sol de amanhã. Luzia apertou a trouxa de pano nos braços. Dentro, tudo o que lhe restava: 2 saias gastas, uma blusa com um remendo no ombro, um chale de lã comido pelas traças. Mud, em suas mãos, agarrada com a força que a vergonha lhe tirava das pernas, uma pequena imagem de Nossa Senhora das Dores, de madeira escura, a única lembrança que tinha da própria mãe. O rosto da santa, lascado pelo tempo, era um espelho do seu. "Jonas, meu filho!" A voz dela era um fio, frágil como teia de aranha. "Onde eu vou dormir esta noite?" "Isso já não é problema nosso", cortou Dalva, do outro lado do cômodo. O rosto dela era uma máscara de impaciência. "A senhora devia ter pensado nisso antes de deixar o pai afundar tudo em dívida com o coronel Trajano." Mentira! Era uma mentira tão grande que o ar pesado da sala pareceu ainda mais difícil de respirar. As dívidas de Bento com o jogo eram só uma desculpa. Eles queriam o dinheiro. Queriam apagar o passado, apagar a casa onde foram criados, apagar a mãe que os pariu, que deixou de comer para que eles comessem, que passou noites em claro, abanando suas febres de criança. "Mas esta casa, eu ajudei a levantar", sussurrou Luzia, mais para as paredes do que para eles. Lembrou-se do peso do barro nas mãos, do cheiro da palha molhada para o teto. Tinha 16 anos quando chegou ali, nos braços de um Bento que ainda lhe prometia o mundo. Jonas parou de arrastar o armário e virou-se para ela. O movimento foi lento, deliberado. Os olhos dele, frios como os de uma cobra, pousaram na imagem de madeira que ela segurava. "O que é isso na sua mão?"
Luzia apertou a santa contra o peito. Um tremor percorreu seu corpo. É da minha mãe. Fica comigo. Nada fica, disse ele, aproximando-se. Cada passo dele no chão de terra era uma batida surda no coração de Luzia. Isso fica. Vale algum trocado na feira? Ele estendeu a mão, uma mão grossa, de dedos curtos, a mão que ela um dia ensinou a segurar uma colher. Luzia não se moveu, apenas olhou para aquele filho que já não reconhecia. Então ele foi mais rápido. Com um puxão seco e violento, arrancou a imagem das mãos dela. As unhas dele rasparam a pele dos dedos dela. A santa, a única âncora que lhe restava naquele naufrágio, voou de sua posse. Jonas não aguardou. Com um desprezo que gelou a alma de Luzia, ele a arremessou para fora, pela porta aberta. A pequena figura de madeira bateu com um som oco na poeira vermelha do terreiro e ali ficou, deitada de lado, coberta de pó, morta. Luzia sentiu algo quebrar dentro dela, não um osso, mas algo muito mais profundo. A última corda que aprendia aquele lugar, aquela família, tinha se rompido. Ela se levantou. Devagar, as juntas estalaram protestando. A dor em suas costas era uma velha conhecida, mas agora havia uma nova dor, uma que queimava no peito. Sem dizer uma palavra, sem olhar para os rostos dos filhos, ela pegou a trouxa de pano, passou pela porta e não olhou para trás. Não se abaixou para pegar a imagem da santa. Deixou-a ali como um corpo abandonado na estrada. Um sacrifício. O sol do fim de tarde a atingiu como um tapa. O sertão se abria à sua frente, um oceano de terra rachada, caatinga retorcida e silêncio. No bolso, 12.000 réis que conseguira esconder. Nos pés, alpercatas velhas. Na alma, um deserto tão vasto quanto a paisagem que a engolia. O primeiro dia foi movido pela raiva. Cada passo fincado na terra vermelha era uma maldição silenciosa contra os filhos ingratos. O sol era um martelo. A poeira subia grudando no suor de seu rosto, formando uma máscara de barro. A noite dormiu ao relento, encolhida sob um juazeiro, tremendo com o frio que desce sobre o sertão quando a noite apaga o fogo do dia. O segundo dia foi do desespero. A raiva se esgotou, deixando apenas um vazio dolorido. A fome começou a roer-lhe o estômago. Os 12.000 réis se foram numa venda de beira de estrada, trocados por um pedaço de rapadura, um punhado de farinha de mandioca e um gole de água barrenta. As lembranças a assaltavam. O rosto de Bento rindo antes da cachaça lhe roubar a alma. O cheiro de seus bebês, os 2 que a febre levou. O peso da mão de Jonas, criança, segurando a sua. Fantasmas. O sertão estava cheio de fantasmas. O terceiro dia foi da resignação. O corpo dela já não protestava, apenas obedecia, movendo-se num ritmo lento e penoso. As solas dos pés estavam em carne viva. A sede era uma lixa na garganta. O mundo havia se reduzido a uma única tarefa: colocar um pé na frente do outro. O rancho que herdara de Anacleto, um primo distante, era um ponto vago no horizonte de sua mente, uma esperança tão frágil que ela mal ousava pensar nela, temendo que se partisse. Na quarta noite, ela não aguentava mais. Encontrou abrigo na curva de umas pedras grandes que guardavam um pouco do calor do dia. Acendeu uma pequena fogueira com galhos secos que catou pelo caminho. As chamas dançavam, a única coisa viva naquela imensidão escura. O céu, sem lua, era um veludo negro salpicado de diamantes frios. O cansaço era tão profundo que beirava a inconsciência.
Ela fechou os olhos, o corpo dolorido protestando contra o chão duro. O fogo estalava, o vento sussurrava entre as pedras. Então, um outro som, o estalar de um galho seco, mas não vinha da sua fogueira, vinha de fora do círculo de luz da escuridão densa. Luzia abriu os olhos no mesmo instante. O coração, que antes batia lento e pesado de exaustão, disparou como um animal assustado. Ela ficou imóvel, prendendo a respiração. O som não se repetiu. Só o vento, só o fogo. Ela tentou dizer a si mesma que era um picho, um preá, talvez uma rápua, mas o som não fora de um animal pequeno. Tinha peso. Com os olhos arregalados, ela varreu a escuridão para além das chamas dançantes. Por um segundo, na borda onde a luz morria e a noite começava, ela viu, ou pensou ter visto, uma forma, uma silhueta escura, alta, que se moveu rápido demais, desaparecendo atrás das pedras. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. Um medo primitivo que não tinha nada a ver com fome ou cansaço. Não era um bicho. E não era um fantasma de sua memória. Havia algo ou alguém ali fora na escuridão, observando-a. E ela estava completamente sozinha. A noite não lhe deu descanso. Cada estalo da lenha, cada sussurro do vento era a volta daquela sombra. Luzia não dormiu. Ficou sentada, as costas contra a rocha fria, o bordão de madeira atravessado no colo, os olhos ardendo de vigília. A madrugada chegou, cinzenta e impiedosa, e a encontrou como uma estátua de poeira e medo. Com os primeiros raios de sol, ela se pôs a andar, empurrada não pela esperança, mas pelo terror do que a noite escondia. Ela caminhou o dia todo sob um sol que parecia querer liquefazer o mundo. O ar tremia sobre a terra rachada, criando miragens de água que dançavam e desapareciam. Foi no fim dessa tarde, quando suas forças estavam no limite, e a sede se tornara uma dor física, que ela avistou. No fundo de um vale seco, espremida entre mandacaros esqueléticos, uma mancha escura. Uma construção. O coração tropeçou no peito. Seria ali? A pressa deu-lhe uma força que ela não sabia mais possuir. Ignorou a dor nos pés, a queimação nos pulmões. Desceu a encosta pedregosa, o bordão fincando na terra, levantando pequenas nuvens de pó. Quanto mais se aproximava, mais a frágil chama de esperança se extinguia, substituída por um desânimo pesado como chumbo. O rancho era um cadáver, uma construção baixa de pau a pique, cujas paredes de barro tinham sido comidas pelo sol e pela chuva, revelando o esqueleto de varas de bambu. O telhado de sapé afundara num dos cantos, um buraco negro e escancarado para o céu, como a boca de um morto. A porta, uma folha única de madeira empenada, pendia torta de uma única dobradiça enferrujada. Não havia janelas, apenas vãos escuros que pareciam olhos vazios. Em volta, a caatinga tomava de volta o que era seu. O mato seco e espinhento subia pelas paredes. Cipós se enroscavam como serpentes nos esteios de madeira. Um silêncio de túmulo pairava sobre o lugar. Luzia parou em frente àquilo. Era isso, sua herança, sua única salvação. Um soluço seco escapou de sua garganta, um som de vidro se quebrando. Lágrimas desceram por seu rosto empoeirado, abrindo caminhos limpos na sujeira. Era um buraco, um túmulo à espera de um corpo. Mas a noite já descia,
tingindo o céu de um violeta profundo, e o medo da escuridão era maior que o desespero. Ela empurrou a porta com o ombro. A madeira gemeu, um som longo e arrastado de protesto. O interior era ainda pior. Um bafo de ar parado, fedendo a mofo, a fezes secas de bicho e a alguma coisa doce e podre que ela não conseguiu identificar, a atingiu em cheio. Ela entrou, devagar. Os olhos demoraram a se acostumar à penumbra. O chão de terra batida estava coberto de folhas, galhos e detritos que o vento levara para dentro. Teias de aranha, densas e cinzentas de poeira, pendiam do teto como mortalhas. Num canto, os restos de um jiral. Uma cama improvisada de varas. Apodreciam, cobertos por uma camada de fungo esverdeado. Uma mesa tosca, com um dos pés quebrado, inclinava-se tristemente contra a parede. E no canto mais escuro, um fogão de barro, rachado de cima a baixo. Luzia largou a trouxa no chão. O som foi abafado pela camada de sujeira. Deixou-se cair sobre ela, o corpo inteiro tremendo. Não era mais cansaço, era a certeza do fim. Chegara ao fundo do poço e descobrira que não havia fundo, apenas a queda. Meu Deus! Ela sussurrou para as paredes manchadas. Era melhor ter morrido na estrada, mas a mesma teimosia que a fez andar por 5 dias se recusou a deixá-la desistir. Levantou-se. Ainda havia um fiapo de luz do dia. Precisava limpar um canto, um pequeno espaço onde pudesse deitar sem ser picada por uma jararaca ou um escorpião. Encontrou um pedaço de folha de palmeira que serviu de vassoura improvisada e começou a varrer, levantando nuvens de poeira que a fizeram tossir até a garganta doer. Varreu para fora as folhas, as teias, os excrementos de rato. No meio da sujeira, encontrou uma pele de cobra, longa e translúcida, a prova recente de que não estava sozinha ali. O arrepio na espinha a fez trabalhar mais rápido. Quando a escuridão tomou conta de tudo, ela tinha conseguido limpar um pequeno círculo de terra batida. Estendeu uma de suas saias no chão, dobrou a outra para servir de travesseiro e cobriu-se com o xale esburacado. Deitada no escuro absoluto, ouvindo o canto agudo dos grilos e o farfalhar de bichos no mato, ela não rezou. Apenas fechou os olhos e planejou. A voz, um sussurro para si mesma, para não enlouquecer com o silêncio. Amanhã eu busco água, acho um riacho, conserto o fogão. Amanhã. Os dias que se seguiram foram um martírio. A água ela encontrou num fio de riacho quase seco no fundo do vale. A fome aplacou com raízes amargas que desenterrou com as unhas e com os frutos de um mandacaro. Tentou consertar o fogão com uma mistura de barro e capim, mas o remendo rachava assim que o fogo esquentava. A solidão era uma presença física, um peso constante sobre seus ombros. Após uma semana, a fome venceu o orgulho. Ela não tinha mais nada para comer. Juntou as poucas forças que lhe restavam e caminhou até o vilarejo mais próximo, um punhado de casas de adobe espremidas ao longo de uma estrada de terra chamado Barra do Indaiá. O ar no vilarejo era pesado de desconfiança. As mulheres que lavavam roupa na bica pública pararam de conversar quando ela se aproximou. Os homens sentados na porta da venda a olharam de cima a baixo, medindo sua miséria. Luzia se sentia nua sob aqueles olhares. Ela se ofereceu. Bateu na primeira porta.
o rosto endurecido pela necessidade. Precisa de uma lavadeira? Eu cozinho, eu limpo. A mulher, gorda e de avental sujo, a olhou com olhos pequenos e maliciosos. Você não é a mulher que se meteu no rancho do finado Anacleto? Herdei dele. Era meu primo, respondeu Luzia, a voz firme. A mulher riu, um som desagradável. Anacleto morreu amaldiçoado. Ninguém sabe como. Dizem que o diabo veio buscar a alma dele. Ela cuspiu no chão. Não temos serviço para gente como você. Foi a mesma coisa em todas as casas. Portas fechadas, rostos virados, murmúrios que a seguiam pelas costas. Quando estava quase desistindo, passando em frente a um grupo de crianças que brincavam na poeira, uma delas, um menino magro de barriga estufada, apontou para ela. Olha lá, é a bruxa do Anacleto. Outra criança pegou uma pedra pequena do chão e atirou. A pedra atingiu a saia de Luzia, sem machucar, mas o impacto em sua alma foi o de uma punhalada. Logo, outras crianças atiravam pedrinhas e torrões de terra, gritando em coro a mesma acusação. Bruxa, bruxa do Anacleto, sai daqui! Ah! Os adultos olhavam. Ninguém disse uma palavra para parar. Alguns até sorriam. Naquele momento, Luzia entendeu. Ela não era apenas uma viúva pobre e sem sorte. Era uma pária. A herança de Anacleto não era apenas um rancho em ruínas, mas também sua reputação amaldiçoada. Ela se virou e foi embora, caminhando de volta pela estrada, a cabeça erguida, mas com o coração em pedaços. As risadas das crianças a seguiram por um longo tempo. De mãos vazias, o estômago roncando, a humilhação queimando mais que o sol. Naquela noite, sentada em frente à sua ruína, olhando a imensidão escura, ela finalmente se permitiu quebrar. Chorou. Um choro silencioso, sem soluços, as lágrimas apenas escorrendo, lavando a poeira e a vergonha de seu rosto. Chorou pela vida que não teve, pelos filhos que a traíram, pela crueldade do mundo. Não vale a pena, ela disse para o céu indiferente, não vale a pena continuar. Mas quando o sol nasceu no dia seguinte, teimoso, pintando o sertão com cores de esperança, algo dentro dela, igualmente teimoso, se recusou a morrer. Levantou-se. O corpo doía, a alma estava ferida, mas ela ainda estava viva. Só mais um dia, disse para o seu reflexo na água do riacho. Vou tentar só mais um dia. A decisão de continuar vivendo era uma guerra travada a cada amanhecer. Uma guerra contra o próprio corpo, que implorava por descanso, e contra a mente, que sussurrava sobre a facilidade do fim. Para silenciar as vozes, Luzia se entregou ao trabalho. Um trabalho inútil, talvez, mas que mantinha suas mãos ocupadas e a loucura à distância. O inimigo da vez era o vento. Ele entrava pelas frestas das paredes de pau a pique, trazendo a poeira fina do sertão e um assobio que, à noite, se parecia com o lamento de almas penadas. Havia um buraco maior, perto do chão, atrás de onde ficava o antigo giral, um buraco escancarado por onde bichos podiam entrar, ratos, cobras. Ela passou a manhã inteira no riacho, cavando barro com as mãos. A argila era pegajosa e fria. Misturou-a com capim seco, amassando a pasta com os pés, como fizera tantas vezes na juventude. O sol já ia alto quando ela voltou para o rancho, carregando o barro pesado num pedaço de folha de palmeira. Ajoelhou-se em frente ao buraco. O ar ali era estagtal,
com cheiro de terra úmida e de algo mais, um odor antigo, de coisa guardada. Começou a aplicar o barro, as mãos calejadas, trabalhando a massa, preenchendo a fresta, alisando a superfície. Era um trabalho lento, metódico. O mundo se resumiu àquela parede, àquela tarefa. Para tapar o fundo do buraco, precisava forçar a entrada de barro. Enfiou a mão direita na escuridão da fresta, empurrando a argila para dentro. A parede de trás parecia sólida. Ela forçou um pouco mais, tentando compactar o remendo. E então aconteceu. A parede cedeu. Não a parede inteira, mas um pedaço dela. Sob a pressão de sua mão, o barro seco e antigo se desfez. E sua mão, de repente, não encontrou resistência. Ela mergulhou na escuridão até o cotovelo. Um grito curto, de puro susto, escapou de seus lábios. Seu primeiro pensamento foi de pânico. Cobra! Uma toca de cobra! Ela puxou o braço de volta com violência, o coração disparado no peito, a respiração presa na garganta. Esperou a picada, a dor lancinante, mas nada aconteceu. Só o silêncio. Com o coração ainda martelando, ela se aproximou de novo, cautelosa. O buraco agora era maior, uma boca negra na parede. O cheiro de guardado estava mais forte. Com a ponta do bordão, ela cutucou a escuridão lá dentro. Bateu em algo duro. Madeira. A curiosidade, mais forte que o medo, a dominou. Usando o bordão como alavanca, ela forçou as bordas do buraco, quebrando mais do barro ressecado, até que a abertura foi grande o suficiente para que ela pudesse ver, lá dentro, encastada entre os esteios de madeira da estrutura da parede, havia uma caixa. Uma arca pequena de madeira escura, com reforços de ferro enferrujado. Não estava enterrada, estava escondida, emparedada. Luzia ficou de joelhos, olhando para aquilo, a respiração suspensa. A poeira dançava no facho de luz que entrava por uma fresta do telhado. Com as mãos trêmulas, ela se esticou e puxou a arca. Era pesada, mais pesada do que deveria ser. Arrastou-a para o centro do cômodo, para a luz. Não havia cadeado, apenas um fecho de metal enferrujado. Usando a ponta do bordão, ela o forçou. O metal rangeu e se partiu. Ela levantou a tampa e o ar lhe fugiu dos pulmões. Moedas. O brilho opaco de prata e o brilho quente, inconfundível, de ouro. Não eram muitas, mas eram mais do que ela já vira em toda a sua vida. Empilhadas, misturadas, moedas do Império, já antigas, e algumas da recém-proclamada República. Debaixo delas, enrolados em pedaços de couro, havia mais. Anéis. Um colar de contas que pareciam pérolas. Um broche com uma pedra escura. Luzia estendeu a mão trêmula e tocou uma das moedas de ouro. Estava fria, sólida, real. Aquilo não era um delírio da fome, era real. Anáclito, o primo esquisito e solitário, era rico e escondera sua fortuna dentro da parede. Uma fortuna que agora era dela. As lágrimas vieram, não de tristeza ou desespero, mas de um choque tão profundo que parecia dor. Um alívio que a fez ficar tonta. Ela riu, um som rouco, quebrado, enquanto as lágrimas escorriam. Salvação, era a salvação. Então, seus olhos viram algo mais no fundo da arca. Um pedaço de papel amarelado, dobrado com cuidado. Ela o pegou. As mãos tremiam tanto que mal conseguia desdobrá-lo. A caligrafia era irregular, feita com carvão, poucas palavras. Deus me perdoe por este dinheiro de sangue. A frase a atingiu como um soco no estômago. O riso morreu em sua garganta.
O ouro e a prata, de repente, pareceram perder o brilho, tornando-se frios e sujos. Dinheiro de sangue. O que isso significava? Anacleto tinha roubado, matado, a imagem do primo, um homem quieto e assustado, que ela mal conhecia, se transformou. O rancho, que antes parecia apenas abandonado, agora parecia amaldiçoado. As vozes do povoado ecoaram em sua mente. Morreu de forma estranha. O diabo veio buscar a alma dele. Aquilo não era salvação. Era uma provação, um teste, ou talvez uma maldição. Luzia fechou a arca com um baque surdo, empurrou-a de volta para o canto mais escuro do rancho e cobriu-a com sua trouxa de roupas. O segredo era um peso em seu peito, uma brasa queimando. Contara alguém? Impossível. A acusariam de roubo, a matariam por aquele dinheiro. Usá-lo, como cada moeda era manchada, mas a fome não tinha moral. A fome era uma besta que roía suas entranhas, indiferente a Deus ou ao diabo. Ela ficou o resto do dia sentada, paralisada pela escolha. O sol se pôs, a noite chegou, e ela não se moveu, mas na manhã seguinte a decisão estava tomada. Viver. Ela escolheria viver. Pegou apenas 2 moedas de prata, o suficiente. Escondeu-as no fundo do bolso da saia, sob um retalho de pano. O resto ficaria ali, escondido, enterrado. A caminhada até Barra do Indaiá foi diferente. O medo da fome fora substituído pelo medo de ser descoberta. Cada olhar parecia uma acusação, cada sombra uma ameaça. Ela entrou na única venda do vilarejo, o mesmo lugar onde fora observada com desprezo dias antes. O vendeiro, um homem magro de bigode ralo chamado Inácio, a olhou com surpresa. "Voltou?" disse ele, a voz carregada de desdém. "Vim comprar", respondeu Luzia, a voz mais firme do que se sentia. Pediu farinha de milho, feijão, toucinho, sal, um pouco de café. O essencial. Inácio juntou as coisas no balcão de madeira, os olhos fixos nela, cheios de suspeita. "E vai pagar com quê? Rezas?" Luzia respirou fundo. Tirou uma das moedas de prata do bolso e a colocou sobre o balcão. O som do metal contra a madeira foi alto demais no silêncio da venda. 2 outros homens, que bebiam cachaça num canto, pararam de conversar e olharam. O vendeiro pegou a moeda. Seus olhos se estreitaram. Ele a virou, examinou-a, e então fez algo que gelou o sangue de Luzia. Ele a levou à boca e a mordeu. O som do dente contra o metal foi agudo. Ele cuspiu. "Prata boa", admitiu, ainda olhando para a moeda, não para ela. Então levantou os olhos e o olhar dele era afiado como uma faca. "Engraçado", disse ele, a voz baixa, quase um sussurro, mas audível para todos na venda. "Moedas como esta eram as que a quadrilha do Caxangá usava. Aqueles cangaceiros que viraram a diligência de Bonfim no ano passado. Mataram todos." Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar pesado. "Estranho uma mulher como a senhora, vinda do rancho do Anacleto, aparecer com uma moeda dessas." O coração de Luzia parou. O ar ficou rarefeito. Os olhos dos outros homens no canto agora não eram de curiosidade, mas de ganância e perigo. Ela sentiu o peso da outra moeda em seu bolso. Sentiu o peso do segredo, do ouro, do sangue. Não era salvação, era uma sentença. Luzia conseguiu sair da venda de Inácio, mas o ar do lado de fora não era mais fácil de respirar. O segredo que carregava agora tinha um nome: Caxangá, cangaceiro, ladrão, assassino. As palavras do vendeiro tinham sido sementes de veneno
plantadas em solo fértil. Ela sentia os olhares seguindo-a, não apenas dos homens da venda, mas de todo o vilarejo. O dinheiro não comprara comida, comprara perigo. As semanas seguintes foram de uma paranoia sufocante. Ela consertou o rancho com uma fúria silenciosa, usando os parcos recursos que comprara, sempre olhando por cima do ombro, sobressaltando-se com cada ruído do mato. Não voltou ao vilarejo. O medo era um companheiro mais constante que a fome. A arca, escondida no canto escuro, era um monstro adormecido. Ela não ousava tocá-la, mas a presença dela envenenava o ar, a água, o sono. Foi numa manhã de outubro, quase um mês depois daquela visita à venda, que o mundo exterior invadiu seu frágil refúgio. O sol já estava alto, um disco branco e impieso num céu sem nuvens. Luzia estava no riacho, lavando sua única blusa reserva, esfregando o tecido gasto numa pedra lisa, quando ouviu. Primeiro foi apenas uma vibração no chão, um tremor distante. Depois, o som abafado de cascos. Não de um cavalo, mas de vários, movendo-se em ritmo constante. Ela largou a roupa na água e se levantou, o corpo enrijecido. Escondida atrás de um juazeiro retorcido, protegeu os olhos com a mão e olhou na direção da trilha poeirenta que levava ao seu vale. Eles surgiram do mormaço, a imagem tremeluzindo no calor. 3 cavaleiros, não eram viajantes. Montavam cavalos fortes, usavam chapéus de couro e carregavam longas espingardas atravessadas nas selas. Eram a lei do sertão, a lei dos coronéis. Uma força anônima e brutal, vinda do nada para executar uma vontade que não era a dela. E eles não estavam sozinhos. Entre 2 dos cavalos, um quarto homem cambaleava, as mãos amarradas às costas, o rosto uma massa inchada de sangue e poeira, as roupas em farrapos. Ele tropeçava, era puxado pela corda, caía de joelhos, era erguido com brutalidade. Luzia recuou, o coração batendo na garganta. Aquilo não era da sua conta, era a justiça dos homens. E ela era apenas uma mulher velha, uma sombra num rancho esquecido. Se ficasse quieta, se não fizesse barulho, eles passariam, iriam embora. Mas eles não passaram. O grupo parou bem em frente ao seu rancho, o terreno que ela limpara, a porta que ela ajeitara, o seu lugar. Um dos cavaleiros, um homem baixo e gordo, com um rosto cruel, cuspiu no chão. A saliva escura desapareceu instantaneamente na terra seca. "Pode cavar ali", disse ele, a voz grossa, apontando com o queixo para a sombra de um pé de embuzeiro. "A terra é mais fofa." "Esperem", gemeu o homem amarrado. A voz dele era um farrapo, pastoso de dor. "Eu não fiz nada." "Pelo amor de Deus, não fiz nada." "Você roubou o gado do coronel Trajano", respondeu outro cavaleiro, um sujeito alto e magro, com olhos de cobra. "Ladrão de gado tem que pagar." O cavaleiro gordo desmontou. O movimento foi lento, pesado. Ele desamarrou da sela um facão longo, a lâmina cega, brilhando sob o sol. Ia matá-lo ali, a poucos passos da sua porta. Iam abrir um buraco no seu chão e jogar um corpo dentro, como se fosse um animal doente. E ela seria a guardiã silenciosa de uma cova sem cruz. O medo a paralisou atrás do juazeiro. Um grito se formou em sua garganta, mas morreu antes de nascer. Se eles a vissem, o que fariam? Uma testemunha,
uma mulher sozinha, vivendo no rancho de um homem de reputação amaldiçoada. Seriam 2 covas em vez de uma. O homem, amarrado, num último ato de desespero, tentou correr. Foi inútil. O terceiro cavaleiro, que até então ficara em silêncio, laçou-o pelo pescoço e o puxou, derrubando-o com força no chão. O homem caiu de bruços, o rosto na poeira, soluçando. Tenho família, 3 filhos pequenos. Devia ter pensado neles antes de roubar, disse o homem magro, descendo do cavalo e apontando a espingarda para a nuca do caído. Foi então que o condenado virou a cabeça. O rosto ensanguentado se ergueu da poeira e, por um instante, seus olhos encontraram o esconderijo de Luzia. Olhos desesperados, suplicando por uma ajuda que não viria. E naqueles olhos, Luzia viu a si mesma. Não era um homem jovem. Tinha a idade dela, talvez mais. Cabelos grisalhos, grudados de suor e sangue, uma barba rala manchada de terra, rugas profundas. O rosto de alguém que, como ela, havia sido moído pela vida. Alguém descartado, Juléu, condenado sem direito à defesa por um poder que não se podia questionar. Alguém que seria apagado do mundo e esquecido. E algo dentro dela, a mesma teimosia que a fizera sobreviver, se rebelou. O tempo pareceu parar. Cada segundo se esticou. Ela sentiu a casca áspera do juazeiro contra suas costas, o cheiro de poeira e de medo no ar, o som da própria respiração, rápido e superficial. Sua mente gritava para que ficasse quieta, para que sobrevivesse. Mas seu corpo se moveu. Um passo. O som de seu pé na terra seca foi como um tiro. Os 3 homens se viraram instantaneamente, as armas apontando em sua direção. O mundo se contraiu, focando-se nos 3 canos escuros das espingardas. O medo era uma onda gelada que a ameaçava afogar, mas ela deu outro passo. E mais outro. Saiu da proteção da árvore para o descampado, o sol a cegando. Parem, disse ela. A voz saiu trêmula, um fiapo quase inaudível. Ela limpou a garganta, engolindo o pó e o pânico. Parem com isso. Quem diabo é você, velha? Rosnou o cavaleiro gordo, o facão ainda na mão. O momento seguinte definiria tudo. Ela podia recuar, pedir desculpas, voltar para a escuridão do rancho, ou podia avançar. Luzia avançou. O bordão em sua mão era sua única arma. Eu sou a dona deste rancho, disse ela, a voz ganhando uma força que ela não sabia que tinha. E não vou permitir que matem ninguém na minha propriedade. Os 3 se entreolharam, e então riram. Uma risada curta, cruel, sem humor. Sua propriedade? Zombou o magro. Você chama este buraco de propriedade? É meu, e vocês não têm o direito. O cavaleiro gordo deu um passo na direção dela, o facão balançando ao lado do corpo. Olhe aqui, anciã. Isso não é da sua conta. Volte para a sua toca antes que arranje um problema do tamanho do sertão. As pernas de Luzia tremiam, mas ela se manteve firme. E então, num lampejo de desespero, uma mentira se formou em sua mente. Uma mentira tecida com os fios da verdade que ela conhecia. Seus olhos se fixaram no terceiro cavaleiro, o silencioso. Era mais jovem que os outros, o rosto menos endurecido. Se matarem este homem aqui, disse ela, a voz clara e alta, eu vou a pé até a fazenda do coronel e depois vou até a vila e vou contar para todo mundo. Vou contar ao juiz. Ninguém vai acreditar em você contra a palavra do coronel Trajano, disse o magro, desdenhoso. Talvez não, concordou Luzia,
sem desviar os olhos do cavaleiro mais novo. Mas eu vou contar para outra pessoa também. Ela fez uma pausa. Vou contar para a esposa de um certo Raul. O nome ela chutou, mas era comum. Uma moça chamada Clara. Eu a conheci na feira de Bonfim. Vendi a ela um chá de ervas para a tosse do filho pequeno. Ela me disse que o marido trabalhava para o coronel Trajano. Ela viu um vacilo, um brilho de reconhecimento e pânico nos olhos do homem silencioso. A mentira tinha encontrado um alvo. Eu vou contar a ela, continuou Luzia, a voz cortante como vidro quebrado, que o marido dela, que ela pensa ser um homem direito, estava aqui, ajudando a matar um pobre diabo a sangue frio e a enterrá-lo como um cão, na frente de uma mulher velha e indefesa. Vamos ver o que ela vai pensar do marido depois disso. O silêncio que se seguiu foi pesado. O cavaleiro gordo olhou para o mais novo, cujo rosto estava pálido sob o bronzeado. A ameaça não era ao juiz ou ao coronel. Era uma ameaça pessoal, íntima, uma ameaça à sua casa, à sua honra, ao olhar de sua mulher. Soltem o homem, ordenou Luzia, aproveitando a hesitação deles. Soltem e vão embora. Podem dizer ao seu coronel que o ladrão não fugiu. Ele vai ficar aqui, trabalhando para mim, pagando a dívida dele com serviço. Não precisa de morte. O cavaleiro gordo olhou para os outros dois. O magro deu de ombros contrariado. O mais novo, Raul, apenas balançou a cabeça, um movimento quase imperceptível. O gordo cuspiu no chão, a raiva evidente em cada linha de seu rosto. Está bem, velha teimosa, rosnou ele, mas escute bem. Se este desgraçado fugir, nós voltamos. E quando voltarmos, não vamos ter essa conversa de novo. Entendeu? Entendi, disse Luzia, o corpo inteiro um nó de tensão. O cavaleiro magro foi até o homem caído e cortou as cordas com sua faca. Depois, montaram nos cavalos e partiram, levantando uma nuvem de poeira vermelha que engoliu o sol. Luzia ficou parada, vendo-os desaparecer. Só quando o som dos cascos se foi, suas pernas cederam. Ela se sentou pesadamente no chão, tremendo da cabeça aos pés, o suor frio escorrendo por suas costas. Tinha acabado de salvar a vida de um estranho e talvez condenado à sua. O homem que ela salvara se chamava Bastião, e nos primeiros dias ele era menos uma presença e mais um fantasma que sangrava. Luzia limpou seus ferimentos com água do riacho e uma infusão de folhas de aroeira que tinha um poder cicatrizante. Ele mal a olhava nos olhos, o rosto contraído de dor e vergonha. Começou assim uma vida estranha, a dois. Uma vida tecida de silêncios e distâncias. Bastião dormia do lado de fora, sob o alpendre improvisado que ele mesmo construiu com folhas de palmeira. Luzia dormia dentro. Todas as noites, ela escorava a porta empenada com seu pesado bordão. Não era por medo dele, percebeu numa dessas noites, mas por medo do mundo que ele representava, um mundo de violência, dívidas e homens como o coronel Trajano. A porta fechada era uma fronteira frágil entre seu pequeno universo de sobrevivência e o caos do sertão. O dia era dividido por tarefas mudas. Ele acordava antes do sol, a tosse seca e rouca dele era o primeiro som da manhã. Buscava água, rachava a pouca lenha que encontravam. Ela preparava o café, um luxo raro, e a comida,
um pirão ralo de farinha, às vezes com algum legume que ele encontrava no mato. Comiam em silêncio, sentados em lados opostos da mesa bamba, o espaço entre eles um abismo. Ele trabalhava. O corpo, embora marcado pela itaia e pela surra, era forte. Consertou o telhado com barro e palha nova. E pela primeira vez em semanas, Luzia pôde dormir sem ver as estrelas pelos buracos. Reforçou as paredes, tapou as frestas, construiu uma pequena cerca de varas em volta do rancho, não para impedir gente de entrar, mas para que se sentissem menos expostos, para criar um perímetro de ordem naquele caos. Às vezes, à noite, Luzia o ouvia gemer durante o sono, gritos abafados, palavras incompreensíveis, pesadelos. Ela ficava deitada em sua esteira no escuro, ouvindo os demônios dele do outro lado da parede de barro, e se perguntava sobre os seus próprios. Aos poucos, a desconfiança começou a dar lugar a uma rotina de respeito mudo. Ele nunca se aproximava demais, nunca levantava a voz. E ela, por sua vez, começou a deixar um prato de comida coberto para ele no fogão, quando o via trabalhando até mais tarde. Pequenos gestos, pontes frágeis construídas sobre o abismo do silêncio. Mas o mundo do lado de fora não os esqueceria. O vento mudou numa tarde de novembro. Deixou de ser a brisa quente e seca de sempre e tornou-se um sopro carregado de poeira e presságios. O céu no horizonte adquiriu uma cor amarelada, doentia. Uma tempestade de poeira se formava. Foi nesse cenário que o padre Jerônimo apareceu. Ele chegou a cavalo, um homem de uns 60 anos, a batina preta coberta por uma fina camada de pó vermelho, o rosto severo e vermelho de sol. Ele não parecia um homem de Deus, parecia um juiz. Luzia estava remendando uma de suas saias na soleira da porta. Bastião reforçava a cerca. Ambos pararam o que faziam, sentindo a mudança no ar antes mesmo de o padre gritar seu nome. Dona Luzia! A voz dele era um trovão seco, sem chuva. Ele desmontou com dificuldade o corpo rígido de indignação. Preciso ter uma palavra com a senhora. Luzia se levantou, alisando a saia com as mãos. Bastião se aproximou, parando a alguns passos atrás dela, as mãos grandes e calejadas pendendo ao lado do corpo, inquietas. Bom dia, padre, disse Luzia. Bom dia não há de ser. Explodiu o padre, o dedo indicador apontado para ela como uma arma. Que história é essa que corre o vilarejo, que a senhora, uma viúva, vive amancebada com este homem, em pecado mortal? Debaixo do mesmo teto, que vergonha! O rosto de Luzia queimou. Vergonha, sim, mas também uma onda de raiva quente. Padre, com todo o respeito, não é o que o senhor está pensando. Bastião apenas trabalha para mim. Trabalha? Dorme aqui, come aqui, vive aqui. O padre cuspiu as palavras. Seus olhos se moveram para Bastião com um desprezo profundo. E o que se diz dele no povoado? Um ladrão de gado, um homem sem honra. A senhora mancha o nome do seu falecido marido, mancha a memória dele, vivendo com um marginal. Bastião deu um passo à frente, o rosto uma máscara de dor. Padre, eu não. A dona Luzia salvou a minha. Silêncio! Cortou o padre. Não falei com você, vagabundo. Falo com esta mulher que parece ter perdido o juízo e a decência. Escute bem, dona Luzia. Ou a senhora manda este homem embora daqui, hoje mesmo, ou se casa com ele na igreja.
São as únicas duas opções que uma mulher cristã tem. Caso contrário, anunciarei no púlpito, durante a missa de domingo, que esta casa é um ninho de pecado e que nenhuma pessoa de bem deve dirigir a palavra ou vender um grão de sal à senhora. A ameaça pairou no ar pesado, enquanto os primeiros ventos da tempestade começavam a levantar a poeira do chão em redemoinhos. O padre montou em seu cavalo e partiu, uma figura sombria desaparecendo na névoa amarelada que se adensava. Luzia ficou paralisada. A humilhação era um gosto amargo na boca. Bastião se aproximou, o rosto cinzento. "Eu vou embora, dona Luzia", disse ele, a voz baixa, derrotada. "Não vou trazer mais problemas para a senhora. Já causei o suficiente." Ele se virou para pegar a pequena trouxa que mantinha junto ao seu catre. "Não", disse ela, a palavra saindo antes que ela pensasse. "Você não vai a lugar nenhum." "Mas o padre, o vilarejo." "O vilarejo que vá para o inferno", disse Luzia, a raiva finalmente explodindo. "Já fui julgada e expulsa pelos meus próprios filhos. Não vou ser expulsa da minha própria casa por um padre de coração seco e um bando de fofoqueiros." Mas as palavras eram mais valentes que o sentimento. Naquela noite, a tempestade de poeira chegou com força. O vento uivava, chicoteando o rancho, forçando a poeira vermelha por cada fresta. Luzia não conseguia dormir. Sabia que a ameaça do padre era real. A solidão voltaria, mas desta vez seria uma solidão imposta, uma prisão de fome e silêncio. Foi no meio da noite, no auge da ventania, que a porta rangeu. Ela se sentou num pulo, o coração na boca, agarrando o bordão. A porta se abriu devagar. Era Bastião. Ele estava parado ali, a silhueta recortada contra a noite de poeira, os cabelos e a barba brancos de pó. Ele já tinha sua trouxa nas costas. Ele ia bemo embora. A ideia de vê-lo partir, de voltar a ser absolutamente só, causou nela uma dor aguda, inesperada. "Eu não posso ficar", disse ele, a voz quase inaudível por causa do uivo do vento. "Eles vão destruir a senhora por minha causa." Ele estava pronto para sair, para desaparecer na noite, para enfrentar os homens do coronel, a fome, a morte, para protegê-la. E foi ali, naquele momento de caos, com o mundo se desfazendo lá fora, que ele disse. As palavras saíram tropeçadas, cheias de desespero e de uma honestidade brutal. "Dona Luzia, o padre, ele disse, ele deu uma opção." Ele parou, incapaz de continuar. Luzia esperou, o coração batendo forte contra as costelas. "Talvez seja uma loucura", continuou ele, sem olhá-la. "Talvez seja um desrespeito. Mas se a gente casasse? Na igreja, de verdade, só de papel, só para o padre calar a boca, só para eles deixarem a senhora em paz." A voz dele falhou. "A senhora continuaria dormindo aqui, eu lá fora. Nada mudaria, seria só. Só para a senhora não ficar sozinha de novo. E eu? Eu não precisaria ir embora." A proposta ficou suspensa no ar, entre eles, enquanto o vento açoitava o rancho, um casamento, uma farsa para enganar o mundo, um ato de desespero para manterem um ao outro. Ela olhou para ele, para o homem coberto de poeira, pronto para se sacrificar por ela, oferecendo a única coisa que lhe restava, um nome para compartilhar, uma mentira para protegê-la. Seria a maior loucura de sua vida, ou a única chance que lhe restava. "Eu aceito." As palavras saíram de sua boca antes que a razão pudesse contê-las. Um sussurro
no meio da tempestade de poeira. Bastião, parado na porta, pareceu não ter ouvido. O quê? Ele perguntou, a voz rouca. Luzia se levantou da esteira. Eu aceito casar com você, Bastião. O casamento foi uma cerimônia seca, como a terra do sertão. O padre Jerônimo os uniu na igrejinha vazia, o rosto uma máscara de desaprovação mal disfarçada. Não houve festa, não houve flores, não houve testemunhas, além do sacristão, um velho quase surdo. As palavras do ritual foram ditas às pressas, como se o padre quisesse se livrar logo daquele fardo pecaminoso. Quando ele os declarou marido e mulher, um silêncio constrangedor pairou no ar. Voltaram para o rancho a pé, lado a lado, sem se tocar, agora casados perante Deus e os homens. Mas tão distantes um do outro quanto antes, nada mudou. E, no entanto, tudo mudou. Ele continuou a dormir do lado de fora, no pequeno anexo que construíra. Ela continuou a escorar a porta com o bordão, mais por hábito do que por medo. Mas a dinâmica entre eles se alterou. Ele não era mais um agregado, um devedor, era seu marido. E ela não era mais a viúva solitária, era uma mulher casada. A mentira que contaram para o mundo começou a criar uma verdade própria, frágil entre os dois. Começaram a conversar, não sobre o passado nem sobre o futuro, mas sobre o presente, sobre a horta que ele teimava em fazer crescer na terra seca, sobre as galinhas que Luzia comprara, usando com cuidado uma moeda de prata da arca amaldiçoada, sobre a chuva que não vinha, pequenas conversas que preenchiam o silêncio do jantar, que teciam fios invisíveis entre eles. Luzia se pegava observando-o. As mãos dele, grandes e cheias de nós, que sabiam consertar qualquer coisa. O jeito como seus ombros se curvavam de cansaço no fim do dia. O som de sua risada, rara e baixa, quando uma das galinhas fazia algo engraçado. E um sentimento estranho que ela não sentia há décadas começou a brotar em seu peito. Um sentimento quente que a assustava e a confortava. Ao mesmo tempo, os meses passaram, a seca castigava o sertão, mas no pequeno vale deles a vida florescia. A horta, irrigada com a água do riacho que Bastião aprofundara, dava milho e feijão. Tinham ovos todos os dias. O rancho, antes uma ruína, era agora um lar. Simples, pobre, mas um lar. O ponto de virada veio numa noite de janeiro, 6 meses depois do casamento. Tinha sido um dia brutal de trabalho, capinando a roça sob um sol que parecia querer incendiar o mundo. Luzia estava exausta, cada músculo do seu corpo gritava de dor. Estava sentada num banco do lado de fora, as costas arqueadas, tentando encontrar uma posição que aliviasse o sofrimento. Bastião se aproximou em silêncio. Ele a observou por um momento, o rosto dela contraído de dor. A senhora, ele começou, a voz hesitante. Dói muito? Luzia apenas assentiu, sem forças para falar. Vire-se, disse ele, a voz baixa. Deixe-me tentar. Ela hesitou. O toque era uma fronteira que eles nunca haviam cruzado, mas a dor era mais forte que o constrangimento. Ela obedeceu, virando-se de costas para ele no banco. Ele se ajoelhou atrás dela. Por um instante, nada aconteceu. Então, ela sentiu o peso das mãos dele em seus ombros. Mãos grandes, ásperas, caledas de uma vida de trabalho duro. Não foi um toque íntimo,
mas um toque de cuidado. Os dedos dele começaram a pressionar os nós de tensão em suas costas com uma força firme, mas gentil. Luzia prendeu a respiração. O contato era um choque elétrico em sua pele. Fechou os olhos. O mundo se resumiu àquele toque. Cada pressão dos dedos dele parecia desfazer não apenas os nós de seus músculos, mas também os nós de sua alma, a solidão, o medo, a amargura. Tudo parecia se dissolver sob aquelas mãos. Uma onda de calor subiu por sua espinha e ela se deixou levar pela sensação, pela primeira vez em anos, se permitindo ser cuidada. Bastião, sussurrou ela, a voz embargada. As mãos dele pararam por um momento. Sim, Dona Luzia. Pare de me chamar de Dona Luzia, disse ela. Meu nome é Luz. Ele recomeçou a massagem, mais devagar. Luz, repetiu ele, testando o nome na boca. O silêncio voltou, mas agora era diferente, carregado de sentimentos não ditos. O muro invisível entre eles, construído de medo e conveniência, estava ruindo. Foi nesse mundo novo e frágil que o passado dela retornou. Era uma tarde de março, quase um ano depois de ela ter sido expulsa de casa. Luzia viu as 3 figuras se aproximando pela estrada. O coração dela gelou. Jonas, Dalva e Ciro vinham a cavalo não como quem visita, mas como quem inspeciona. Desmontaram em frente ao rancho. Os olhos deles percorreram a cerca, a horta viçosa, o telhado consertado. Havia surpresa em seus rostos e algo mais, inveja. Mãe, disse Jonas, com um sorriso falso que não alcançou os olhos. Parece que a senhora melhorou de vida. Que lugar ajeitado. O que vocês querem? Perguntou Luzia, a voz fria como pedra. Viemos apenas visitar, disse Dalva, ajeitando o vestido. Ouvimos no vilarejo que a senhora se casou, que arranjou um homem. Havia escárnio em sua voz. Naquele momento, Bastião apareceu, vindo de trás do rancho, com um feixe de lenha nos ombros. Ele parou, o corpo tenso, avaliando os 3 visitantes. Estes são meus filhos, disse Luzia sem emoção. Jonas, Dalva, este é Bastião, meu marido. Jonas olhou para Bastião de cima a baixo, um olhar de puro desprezo. Então, este é o famoso ladrão de gado. Mamãe sempre teve mau gosto para homens. Bastião largou a lenha no chão com um baque surdo, mas não disse nada. Apenas ficou ali, ao lado de Luzia, uma presença sólida. Ciro foi direto ao ponto. Mãe, as coisas não andam bem para nós. A venda da casa não rendeu o esperado. Estamos passando por dificuldades e pensamos que a senhora, sendo nossa mãe, poderia nos ajudar. Ajudar? Luzia quase riu. Vocês me jogaram na rua para morrer. Agora querem ajuda? Não seja assim, mamãe, choramingou Dalva. Família é para essas coisas. Família não se despeja na estrada. A voz de Bastião trovejou, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Ele deu um passo à frente, colocando-se entre Luzia e os filhos dela. Vocês não são bem-vindos aqui. Podem ir embora. Ninguém falou com você, velho? Rosnou Jonas, inflando o peito. Isso é assunto de família. Ele deu um passo na direção da porta do rancho, como se fosse entrar. O que tiver aqui dentro é nosso por direito, de qualquer jeito. Bastião se moveu mais rápido do que Jonas poderia esperar. Ele não o tocou. Apenas se postou na frente da porta, bloqueando a passagem. Seu corpo, embora mais velho, era duro como a madeira do sertão. Seus olhos, antes cheios de vergonha, agora queimavam com uma fúria fria.
Eu sou a família dela agora, disse Bastião, a voz baixa e perigosa. E eu digo que você não entra, você não toca nela, e não pisa mais nesta terra. Agora vá embora, antes que eu me esqueça que sou um homem temente a Deus. A ameaça, vinda daquele homem quieto e submisso, foi mais eficaz que qualquer grito. Jonas recuou um passo, surpreso. Ele olhou para a mãe, esperando que ela repreendesse Bastião. Mas Luzia deu um passo à frente e ficou ao lado do marido. Pela primeira vez, ela tocou nele em público, a mão dela pousando em seu braço, um gesto de posse, de escolha. Ouçam o meu marido, disse ela, a voz firme como nunca. Vão embora e nunca mais voltem. Os 3 filhos a olharam, incrédulos. Não era a mãe fraca e chorosa que haviam descartado, era uma estranha. Uma mulher que tinha encontrado algo ou alguém pelo qual lutar. Derrotados, eles montaram em seus cavalos e partiram, deixando um rastro de poeira e ameaças vazias para trás. Quando eles sumiram no horizonte, Luzia continuou ali, a mão no braço de Bastião. Ele se virou para ela. No rosto dele, ela não viu triunfo, apenas preocupação. — Você está bem? Perguntou ele. Ela olhou nos olhos dele e soube, com uma certeza que doía de tão forte, que o casamento de mentira tinha acabado e algo muito real havia começado. A poeira levantada pelos cavalos de seus filhos baixou, mas a poeira dentro de Luzia demorou mais a assentar. Ela não chorou. A mulher que seus filhos abandonaram teria chorado. A mulher que estava ali, de pé ao lado de Bastião, sentia apenas um alívio frio e cortante, como o de um membro amputado que finalmente para de doer. O passado fora arrancado à força e ela sobrevivera. Naquela noite, o silêncio entre eles não era de constrangimento, mas de expectativa. Comeram pouco. Depois do jantar, ficaram sentados do lado de fora, ouvindo o canto dos grilos. O céu do sertão, límpido e vasto, estava coberto de estrelas. Foi Luzia quem quebrou o silêncio. — Bastião, disse ela, a voz calma, tem mais uma última coisa que você precisa saber. Ele não disse nada, apenas virou o rosto para ela na penumbra, esperando. Ela se levantou e entrou no rancho. Ele a seguiu. A luz do candeeiro a óleo lançava sombras longas e dançantes nas paredes de barro. Luzia foi até o canto escuro, atrás de onde ficava sua esteira. Ajoelhou-se no chão de terra batida. Bastião ficou parado, observando, a testa franzida de curiosidade. Ela não cavou. A arca não estava mais escondida. Ela a mantinha debaixo de umas mantas velhas. Com as mãos firmes, ela arrastou a pequena arca de madeira para o centro do cômodo, sob a luz vacilante do candeeiro. — Quando cheguei aqui, começou ela, a voz baixa, eu estava morrendo. De fome, de sede, de tristeza. Achei isso, dentro da parede. Ela ergueu o fecho quebrado e abriu a tampa. O brilho do ouro e da prata na luz amarelada do candeeiro era discreto, quase secreto. Bastião deu um passo à frente, os olhos arregalados. Ele olhou para o tesouro, depois para o rosto de Luzia, depois de volta para o tesouro, como se não pudesse conciliar as duas imagens. — Meu Deus do céu, Luzia! Sussurrou ele. Luzia pegou o pedaço de papel amarelado que guardava dobrado junto às moedas. — E achei isso também. Ela entregou o bilhete a ele. Bastião o pegou, a mão grande e calejada parecendo delicada ao segurar o papel frágil.
Ele se aproximou da luz, os olhos apertados para ler a caligrafia tosca. Deus me perdoe por este dinheiro de sangue. Ele leu as palavras em voz alta, um murmúrio rouco. Depois ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o papel. Finalmente levantou os olhos para ela. Não havia ganância em seu olhar, nem julgamento. Apenas uma pergunta silenciosa. Eu tive medo, admitiu ela, respondendo à pergunta que ele não fez. Tive medo de te contar. Medo que você mudasse, que me olhasse diferente, que me quisesse por isso e não por. Ela não conseguiu terminar a frase. Bastião se ajoelhou na frente dela, no chão de terra batida. Ele não olhou para o dinheiro. Olhou para as mãos dela, que tremiam levemente. Pegou as duas mãos dela entre as suas. As mãos dele eram quentes, firmes. Luzia, disse ele, a voz grave e cheia de uma emoção que a fez prender a respiração. O que eu cuido de você não cabe numa arca. O que você me deu quando eu estava caído naquela poeira, sangrando, valia mais que todo o ouro do mundo. Você me deu a vida de volta. O resto é só metal. Ele soltou as mãos dela, pegou a arca pesada e a fechou com um baque surdo. Empurrou-a de volta para o canto. Isso não é uma maldição, a menos que a gente deixe ser. É só dinheiro. E com ele podemos fazer deste lugar um recomeço de verdade, não só para nós. Naquela noite, pela primeira vez, Lúcia não escorou a porta com o bordão. 15 anos depois, a casa já não era mais de pau a pique. Era de tijolos, com um telhado de telhas vermelhas e uma varanda ampla que dava para o vale. O rancho não era mais um rancho, mas um sítio próspero. O gado pastava onde antes só havia mato seco. A horta era um tapete verde que se espalhava até a beira do riacho, que agora corria mais cheio, represado por uma pequena barragem que Bastião construíra. Luzia, aos 68 anos, sentava-se numa cadeira de balanço na varanda. Os cabelos, completamente brancos, estavam presos num coque. As rugas em seu rosto contavam a história não de sofrimento, mas de risos e dias de sol. Ao seu lado, em outra cadeira, Bastião, com 73, segurava a mão dela. Eles não estavam sozinhos. Um menino de uns 6 anos, neto de Bastião, filho da filha, que se reaproximara do pai anos atrás, estava sentado aos pés do avô. O menino observava com atenção concentrada, enquanto as mãos velhas e nodosas de Bastião, as mesmas que um dia a confortaram, manejavam um pequeno canivete. Com movimentos lentos e precisos, ele transformava um pedaço de madeira de embuzeiro num pequeno pássaro. Tem que ter paciência, Zeca, dizia Bastião, a voz tranquila. Para dar vida à madeira, não pode ter pressa. Luzia observava a cena, um pequeno sorriso nos lábios. O ciclo de violência e abandono que marcara a vida de ambos havia sido quebrado. No lugar dele, a criação, a paciência, o amor passado para uma nova geração. Ela levou a mão livre e tocou com a ponta dos dedos uma cicatriz desbotar no antebraço de Bastião, uma marca da surra que ele levara naquele dia distante. Ele parou o que fazia e olhou para ela. Os olhos deles se encontraram, e naquele olhar havia 15 anos de conversas, de trabalho, de perdas e de alegrias. 15 anos de um amor que não deveria ter existido, mas que se provou mais forte que o sertão. Você acha que era o destino?
Perguntou ele, um eco de uma conversa que tinham tido muitas vezes. Luzia olhou para o céu, onde o sol começava a se pôr, pintando o mundo de laranja e roxo. Pensou em toda a dor, em toda a improbabilidade. Um filho cruel, um primo amaldiçoado, um homem condenado. Peras soltas de um plano que ela só agora conseguia enxergar. Acho que sim, disse ela, a voz suave como o vento do fim de tarde. Acho que Deus escreve certo por linhas tortas. E as nossas eram as mais tortas de todas. Ele sorriu, apertando a mão dela. O menino Zeca finalmente recebeu o passarinho de madeira, os olhos brilhando de encanto. Ele correu pela varanda, fazendo o pássaro voar. O som da risada da criança se misturou ao canto dos primeiros grilos. E ali, na varanda da casa que construíram juntos, dois velhos que o mundo havia descartado observavam a vida seguir em frente, provando que mesmo na terra mais seca, o amor, quando é de verdade, sempre encontra um jeito de florescer.